quadro em casa agora, estou recebendo aqui 3 pessoas muito preciosas. Com certeza vocês vão amar esse momento que a gente vai ter aqui com eles. Você está no programa Plataforma Original, aqui diretamente da Casa de Oração Franca, na Web TV Casa. E com essa oportunidade aqui de termos esse programa ao vivo, que a gente está aqui, eu tenho a honra e a alegria de receber esses preciosos pastores e irmãos. Deixa eu começar aqui então com o pastor Cláudio Roberto da Silva, que é o presidente do Conselho de Pastores. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, apóstolo. É um prazer poder estar aqui. E uma boa noite, a todos os telespectadores. E é um prazer poder estar aqui nesta noite. A alegria é minha, muito grande. E aí o Tele, mas deixa eu falar o seu nome direitinho, Walter Silva. Descobriram meu nome. Porque todo mundo te conhece como Tele, né? Falei pro pastor lá, falei, ó... Você é muito querido, Tele. Você é muito querido. A moça perguntou qual é o seu nome. Eu falei, deu ruim agora. Deu ruim? Meu nome ele não pega em lugar nenhum que eu passo. Mas você é o primeiro vice-presidente do Conselho. Isso. E aí temos também o segundo vice-presidente, Donício Antunes. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, minha irmã. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado. Amém. Nós tivemos, então, a reunião do Conselho de Pastores. Marcos e eu estivemos lá. E foi, assim, uma reunião que atingiu o objetivo que vocês esperavam, de ter um número maior de pastores ali, porque é muito difícil reunir os pastores. Com certeza. Nós até comentávamos sobre isso ali agora. Foi, assim, um grande divisor de água. Foi um marco muito grande mesmo. Mais de 100 pastores. Acredito que mais de 50 denominações diferentes ali sendo representadas. Isso foi algo muito positivo, apóstolo. Que maravilha. Qual é a visão de vocês agora? O que é que vocês vão trabalhar? Como que vai? Qual que é o objetivo que vocês querem construir aí com a Igreja de Franca? Então, minha irmã, voltando só um pouquinho para a reunião... Pode falar. O aspecto dessa reunião foi extraordinário. Foi um marco e uma coisa feita por Deus. Nós estávamos comentando agora há pouco, como o pastor Cláudio disse, não foi uma coisa nem do pastor Cláudio, do pastor Wagner, que foi o ex-presidente, de qualquer um dos nossos pastores. Eu acho que Deus enviou aqueles pastores lá. Foi algo assim que eu achei de forma extraordinária. Então isso mexeu muito com todos nós. Vamos até ver umas fotos desse dia lá que aconteceu, que foi realmente um momento muito precioso. Ímpar, foi um momento ímpar, uma coisa de Deus. Nenhum dos homens assim que estavam ali poderiam esperar uma quantidade tão grande de pastores e pastoras. Umas 50 igrejas serão representadas ali, pastor? Com certeza, e foi assim excepcional. O bispo Renato, que nos recepcionou lá também muito bem, a todos, promoveu um café muito gostoso, mas o aspecto espiritual, eu acho que é o que a gente precisa ressaltar aqui. Eu acho que Deus falou conosco por meio desse movimento. Talvez, assim, sem muitas palavras, Deus falou conosco. Deus mexeu com os pastores ali, mostrando que o momento que nós estamos vivendo é um momento especial. É um momento em que Ele está movendo. Nos últimos 30 dias, o que nós vivemos na política da cidade, na economia da cidade, no movimento dessa questão da Covid-19, e a ação da igreja não foi uma ação só de esse ou aquele pastor, ou essa ou aquela denominação. Deus mexeu, levantou
advogados de uma igreja, levantou pastores de outra, começou a haver uma preocupação de todos os lados. Um olhar e culminou mais nessa reunião. misericordioso de um para com o outro. Exatamente. E desagou nessa reunião que foi muito... Esse aspecto eu achei muito importante. Nessa pandemia, a gente, no mínimo, tem que sair melhor, né, pastor Cláudio? Com certeza, apóstolo. E assim, só ressaltando um pouquinho aqui, retomando ainda, mais de 50 denominações ali presentes, mais de 100 pastores, mas ali tinha denominações que às vezes tinha 3, 4 pastores, mas que estavam ali representando ministérios com 70 igrejas. Olha. Outros tinham 1, 2 pastores, mas representando ministérios com mais de 20 igrejas. Então, assim, ó, seguramente nós estávamos ali sendo representados por mais de 200 a 250 igrejas diretamente por aqueles pastores ali presentes. Então, assim, olhando para esse lado, foi algo assim muito positivo e ver nesse momento que realmente os pastores se moveram, como a senhora acabou de mencionar aí, questão da compaixão, entendendo que é hora de quê? De nós nos unirmos em prol do reino de Deus. Nesses dias se percebeu que o conselho não estava tão forte como necessitava. E aí, rapidamente, todo mundo já procurou vir para perto e a gente tentar, politicamente também, até defender as nossas igrejas. Há uma perseguição política nesse momento contra a igreja? Acredito que sim, de forma velada, mas a gente encontra muitas dificuldades. Esse mover foi um mover de Deus, né, que fez nos aproximar e valorizar a história do Conselho de Pastores. E a gente percebe que, assim, de certa forma, a gente fica pensando até que ponto é uma questão só política ou até espiritual mesmo que a gente está enfrentando, né? Então, a gente precisa estar muito sensível a essa questão espiritual e também política. Porque as dificuldades que a igreja tem, apesar das garantias constitucionais do seu funcionamento, né, a gente tem encontrado muitas barreiras. E nem sempre essas barreiras são justificadas. Hoje, por exemplo, na Câmara Municipal estiveram lá médicos que participam do comitê de enfrentamento da Covid no município de Franca, e percebeu-se que não se tem argumento para fechar as igrejas, por argumentos técnicos, né? E por que as igrejas estão fechadas? Então a gente fica com essa pergunta no ar, você tá entendendo? Mas vocês conseguem me explicar? São Paulo em si, a gente vê pelas igrejas, fotos e transmissão deles, que eles estão lá com 30%. O que está acontecendo com a gente em São Paulo, no interior? Porque não estou dizendo agora que a gente entrou na fase vermelha aqui. Estou dizendo antes mesmo, lá em São Paulo, já está funcionando as igrejas. Apóstolo, nós vemos assim, em São Paulo, eu fiz questão de ler o decreto, na realidade, mesmo quando estava na fase vermelha. É bom ressaltar que São Paulo, desde o dia 14 de maio, as igrejas tiveram essa autorização no decreto do dia 14 de maio e voltaram a funcionar com 30% da sua capacidade. Então, isso foi mesmo antes do plano de retomada São Paulo, que teve essa questão de fase. Mesmo antes, a capital, a grande São Paulo, as igrejas já estavam funcionando. Mas voltando um pouquinho atrás, apóstolo, eu particularmente, talvez eu seja assim meio polêmico o que eu vou dizer aqui, mas há 90 dias aproximadamente eu já tenho dito isso na minha fala em vários lugares. Nós estamos vivendo uma perseguição de maneira camuflada. Você pode olhar naquela câmera ali e falar assim, bem ali naquela câmera que eu faço questão. Então, assim, há 90 dias eu tenho mencionado essa frase, tá? E isso é um pensamento meu, particularmente, que a igreja cristã, nesse momento, nós estamos vivendo uma perseguição
porém de forma camuflada. Quantos 1000 evangélicos existem em Franca? Olha, aproximadamente 100 mil evangélicos. 100 mil evangélicos decide sim uma eleição, certo? Então, Sim. E eu penso que é hora, com todo carinho para todos os candidatos aí que porventura possa estar nos assistindo, é a nossa hora como cristão da gente dar a resposta. Sim. Porque o que está acontecendo em Franca é algo que não se explica, é o inexplicável. Então, porque... por que o conselho teve que mover com aquela sanção lá, criando aquela lei? O que aconteceu para a gente chegar a esse ponto? A lei que foi aprovada terça-feira na Câmara Municipal, agora passada, ela aconteceu justamente, foi fruto desse movimento, Sim. com a sensibilidade dos vereadores. Eles começaram a se despertar. Mas a igreja não estava em lugar nenhum de atividade essencial, é isso? Ela é um reforço a essa questão da essencialidade. Ela reconhece que atividades da igreja é uma atividade essencial. Ela faz coro com uma legislação federal, né, que existe um decreto federal nesse sentido, que está sendo questionado na justiça, mas está em vigor hoje. E a nível estadual, vários estados têm também feito a mesma proposta, inclusive no estado de São Paulo tem um projeto de lei que reconhece que as igrejas são atividades essenciais. Então, o que aconteceu em Franca foi a Câmara Municipal, o município de Franca, reconheceu que a igreja é uma atividade essencial. O prefeito já assinou? O prefeito assinou. Sim. Ontem certo. Nós estivemos lá. Teve um probleminha, negócio de data? Teve sim. Eu tive hoje com o técnico responsável lá na prefeitura, me disse que será corrigido. Por acaso eu encontrei agora há pouco o filho do prefeito e me garantiu que será corrigido esse problema de data, que foi um erro. Sendo corrigido, mesmo nós estando agora na fase vermelha, nós vamos ficar fechados, pastor? Particularmente, eu penso que precisa de um pouquinho de boa vontade do nosso prefeito nesse sentido. Porque nós entendemos juridicamente, se quiserem, tá, num próximo decreto, eventualmente aí, pode haver essa flexibilização com base nessa lei. Graças a Deus, ele já recuou daquele decreto de 30 dias aí em julho, né? Voltou para 14, agora dia de julho. Vocês viram isso? Vocês acompanharam? 2 semanas. E aí, porque estava para 30 dia dias. 31, Isso. Agora ele caiu para o meio do mês, né? Uhum. Esse decreto estará em vigor 2 semanas, né? Isso é muito importante, que dará tempo suficiente para a gente pleitear a abertura das igrejas. Vamos, como pastores, o que vocês percebem que as ovelhas, as pessoas que têm o hábito de estar numa igreja, se elas estão sentindo, o que está acontecendo assim com o pessoal de vocês? Vai lá. Eu acho assim que está havendo uma grande necessidade daquele, né, aconchego. As pessoas estão... Hoje tem muitas pessoas com depressão, opressão, passando muita dificuldade. E não somente isso, falta de alimento, né? Nós temos pastores passando dificuldade. E assim, eu venho aqui, eu paro tudo, mas eu tenho que suprir a necessidade das pessoas. Quando eu falo para você, não faz mais nada, eu tenho que vir com alimento, as coisas de primeira necessidade, né? Os governantes, eu quero que eles atentem para isso. Eles parou todas as igrejas, nós temos igrejas grandes, médias, portes e pequenas também. Onde pastores que eu tenho visitado, a gente, na medida possível, levando a cesta. Teve uma oportunidade que eu entrei na casa do pastor e aí ele chamou, vem aqui. Você não falou que estava com vontade de comer feijão? Nossa, que quase caí no chão. Eu fiquei muito tocado. Então, a cidade está tendo esses problemas. Houve uma fala aí da prefeitura que ia vir uma cesta, entendeu? Eu entrei até para ver essa possibilidade, mas até agora não veio. Até agora não veio? Então, nós como pastores, aquele que tem essa possibilidade, eu falo aqui de levar uma cesta para um outro pastor que você conhece, está visitando, tem muitas pessoas que perderam suas igrejas, entregou seus tempos, porque não tem de onde tirar.
né, não é? sustento. Então nós temos que nos preocupar com isso, né? Pastora, eu vejo assim, né? Esse aconchego, esse carinho, essa proximidade é algo bem peculiar nosso, que aqueles que às vezes não fazem parte das nossas igrejas, talvez nunca vão entender isso. Sabemos que o culto virtual, online, eles não vai substituir esse estilo de cultuar a Deus que nós temos, esse vínculo familiar, aquela atenção de sentar, ouvir as pessoas ali no seu momento de ansiedade, de necessidade, para que não entre numa depressão. Eu costumo dizer assim que a grande falha, inclusive do nosso comitê do combate ao coronavírus e dos demais de um modo geral, é eles não entenderem que a igreja ela é uma extensão dos demais hospitais. Ela é o hospital da alma, ela faz um papel que o hospital mesmo não pode fazer. É verdade. Livrar as pessoas da depressão, livrar as pessoas da violência doméstica, libertar do alcoolismo, das drogas e assim por diante. E não dizendo assim também a questão da orientação, de que eles estão perdendo a grande oportunidade de terem os maiores aliados que eles poderiam ter. Os maiores braços estendidos que a sociedade poderia ter nesse momento era a igreja em funcionamento. Porque a gente respeitou com muito zelo todas as restrições. Isso que é importante. Em todas as propostas feitas pelo Conselho de Pastores, ela não é em momento nenhum querendo desrespeitar as orientações da vigilância sanitária. A igreja, o pessoal às vezes acha que a igreja é um clube, é um encontro de amigos, onde que não há nenhum tipo de respeito às normas sanitárias. Não é disso que se trata. Nós tivemos várias igrejas que mandaram fotos para nós dos cultos, respeitando 2 metros de distanciamento, com sanitização do ambiente, dos pés quando entra, algumas medindo a temperatura, um termômetro. Enfim, tomando todas as precauções, distanciamentos e tudo mais, sem aglomeração. Então, o que o pessoal precisa entender é que a igreja é essencialmente um lugar de adoração, o templo é um lugar de adoração, de grande importância. Nós podemos orar a Deus, podemos desenvolver nossa fé em casa? Podemos. Mas nem todas as pessoas que vão à igreja têm essa condição, ainda não estão maduras espiritualmente e precisam, então, do companheirismo, da companhia dos demais para se manter firme na fé, na sua relação com Deus. Eles estão começando a sua caminhada com Deus. Claro. Agora, não fazemos os nossos cultos negligenciando, em hipótese nenhuma, as orientações sanitárias, uso de álcool gel e assim por diante. E sem contar, né, pastores, que a gente não sabe a dimensão disso, o quanto vai ser estendido. Nós, como população, precisamos saber voltar e ir nos reativando novamente. Por que não começarmos a entender, por exemplo, você pega um Japão. O Japão, ele venceu a pandemia sem fechar o comércio, sem parar as escolas. Por quê? É um país que eles são instruídos, eles já têm um nível de higiene muito bom, o uso de máscara para eles é contínuo, eles desenvolveram algo muito forte, muito eficiente. Então, nós precisamos começar a pensar de uma forma que instrui, que orienta a nossa população em como nós vamos voltando e não para matar a sociedade, fechando a economia, que o povo vai ficar com fome. Exatamente. Eu acho que a gente, os pastores, enquanto nós tivemos a oportunidade de abrir as igrejas, foram 10 dias, fizeram com muita responsabilidade. Aqui foi lindo, foi emocionante, foi com muito cuidado. Exatamente. E depois fechou.
E aí aumentou o número de contaminados. O aumento de número de contaminados se deu justamente no período em que as igrejas estavam fechadas. Quer dizer, as igrejas abertas não influenciou neste aumento. Você tá entendendo? E o que nós também queremos enfatizar é que as orações têm poder. Com certeza. Que a palavra de Deus tem poder. Que nós não estamos brincando de casinha, não estamos brincando. Que as mãos levantadas, que nós intercedendo e buscando é bênção para a cidade, é bênção para a sociedade. Não é verdade? Com certeza. E aí, apóstola, fica a pergunta, o grande porquê. Se eles sabem que a igreja, ela é os principais braços que poderia colaborar nesse momento, por que então as restrições com respeito à igreja? Será que na realidade as nossas autoridades não querem a nossa colaboração? Porque nós somos aqueles que poderiam ajudar a evitar o contágio. É claro que nós estamos aqui e vamos defender, sim, a igreja. É estranho se a gente não defendesse, Claro, né? Estranho exatamente. se a gente ficasse assim, nós não temos mesmo diferença, não, pode ficar desse jeito mesmo. Estranho seria se a gente não estivesse defendendo. Mas nós temos que estar atentos a outras questões, até a nível nacional. A gente percebe que é de se estranhar algumas situações. Eu estava vindo para cá agora e eu vi o presidente do Conselho de Pastores de Belo Horizonte, o Jorge Linhares, dando um chacoalhão nos deputados eleitos, porque ele entende que estão sumidos, estão acovardados diante da situação. Então, esse movimento na Câmara Municipal, hoje inclusive, eu até achei muito interessante, vou citar o nome dele aqui, porque fez um trabalho excepcional. Hoje eu vi ele defendendo as igrejas, assim, junto ao comitê, os médicos estavam lá, que foi o vereador Claudinei da Rocha. Até mandei os parabéns para ele, e ele começou a ficar indignado, né? Nosso prefeito municipal tem nos recebido, né? E eles sabem que os evangélicos em Franca decidem a eleição. Né? Então, realmente, eles vão ter tanto o prefeito se posicionar, quanto os vereadores vão ter que se posicionar se estão a favor ou não da abertura da igreja. E isso, chegou um momento que não vai ter aquele que vai ficar em cima do muro, ou é sim ou é não. Né? Nós temos visto alguns vereadores tomando posição, como o Claudinei hoje, o presidente da Câmara, nosso pastor Sérgio Palamão, também tomou a posição a respeito, a favor das igrejas. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento diferenciado de decisão. Apóstolo e pastor Donício, eu só acho assim meio que estranho, porque os representantes do comitê também eram para ter estado lá na Câmara semana passada. Só que, curiosamente, nós estávamos lá, um grupo de mais de 10 pastores, e não apareceram. Os que não puderam, mudaram a agenda. A gente só quer que eles percebam e que nós, como igreja, o ambiente está muito seguro, é muito mais seguro do que um supermercado. Como? Sabe, é uma comparação assim que é muito injusta. E as questões técnicas que o pastor, às vezes, né, a gente fica meio com a pulga atrás da orelha, porque a posição do nosso prefeito é favorável. Mas sempre tem acontece algum empecilho, como foi o caso da data dessa lei. Então, e a gente começa a ficar assim... Será que o alguém me perguntou, está tão mal assessorado dessa forma? Exatamente. E isso não é a primeira vez, né, pastor? Isso vem acontecendo sistematicamente. E aí começa às vezes, transparecer, você está entendendo? Que ou o prefeito está escondendo alguma coisa, ou está sendo boicotado pelos seus auxiliares. Meu Deus! Então isso é importante, né? E aconteceu a mesma coisa com o comitê. Nós fomos para a Câmara Municipal porque o comitê estaria lá e eles não foram. Desmarcaram.
Ah, que Era para ter interessante. recebido nós terça-feira passada a Aí reunião você não desmarcou. sabe, né? Eu estou entendendo o que vocês estão falando. Você não sabe se é um ou se é outro. Você não sabe se realmente existem os atropelos normais ou se existe alguma sabotagem. Então a gente quer acreditar Que não. que não. É. Né? Trabalhamos, inclusive, com essa hipótese. Ô, gente, o nosso tempo aqui é muito curto, passa muito rápido, mas o que eu vejo assim é que o Conselho de Pastores está num momento muito bom, vitorioso, de conquista, já até mesmo desses passos que foram dados aí, foram com êxito, né? Graças a Deus. Então, certeza. nós estamos vendo esse momento muito bom do Conselho e a gente tem que pegar isso agora e trabalhar de uma forma muito boa para a Igreja do Senhor. Eu vou tentar encerrar minha participação respondendo aquela segunda pergunta sua, depois o pastor Cláudio vai falar. Mas agora, daqui para frente, eu acho que nós vamos repensar nesse momento de pandemia como a gente pode reorganizar o conselho, Isso. né, para que essa participação seja constante, para que a gente valorize o que Deus está fazendo, Amém. né, Eu e só os queria resultados tomar. comecem a aparecer. Meu tempo está muito curto ali, a produtora já me deu a plaquinha ali, viu? Mas é só tocar num ponto, que é o trabalhar da unidade. O que vocês pensam em fazer sobre isso? Apóstolo, eu vejo assim, que aquela reunião já foi um marco para isso. Já demonstrou que de toda essa situação crítica que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia, teve pelo menos isso de positivo, tá? É um momento que as igrejas estão mostrando que há essa necessidade. E isso vai ser um dos principais objetivos do Conselho, trabalhar a unidade das igrejas. Eu posso fazer um comentário? Que eu vejo a unidade, ela vai ser possível a partir do respeito Com certeza. de pastores para pastores. Verdade. Esse respeito é fundamental. É fundamental. E a outra coisa que eu vejo que é muito intrigante e perigoso são pessoas que saem daqui e vão ali. E elas decidem ficar aqui ou senão elas decidem ficar ali. E isso gera um problema, uma problemática entre o pastor daqui com o pastor daqui. E aí há uma guerra velada desse daqui com o dali, sendo que a gente não é dono dessa ovelha e nem dessa. Então é um agravante muito sério. Que é tipo assim, o meu filho, os filhos eles discordam, mas os pais não podem discordar. Sabe, amados? Então, como que vocês pensam porque cada cabeça é uma sentença. Como que você vê isso? Telê, rapidamente, vamos uma fala assim. Na verdade, a gente precisa marcar um dia para falar sobre unidade aqui em Franca, que está desde 2016, né? Convido todos os pastores para estar participando. Hoje eu vejo a unidade como um braço espiritual do conselho, né? Isso é um sonho que nós tínhamos, né? De estar apoiando o conselho, nós como estava parado. Vocês acreditam que a unidade ela é fundamental para o avivamento de uma cidade? Isso, é a valorização, precisamos continuar valorizando aquilo que Deus fez nessa reunião. Isso. Nos mostrou. Eu acho que Deus já mostrou. Preservar, conservar. Se cada um já conservar, já seria um bom passo. E isso a gente precisa amadurecer. E vamos trabalhar nesse sentido. É a primeira vez que eu fui, é a primeira vez que eu me senti bem-vinda, que eu não me senti tão desconfortável, que eu já fui em outras vezes, me senti muito desconfortável, agora eu senti melhor. Apóstola, isso assim vai ser eu volto a afirmar, vai ser o nosso foco de trabalho, tá? Lutar pela unidade e temos plena consciência disso. Isso só é possível mediante o respeito por todos os líderes, independente do tamanho da sua igreja. Ir atrás de cada um deles, acolher todos e fazer todos se sentirem valorizados e realmente parte do conselho. Então esse é o nosso primeiro objetivo e só finalizando aqui, deixando também o recado, tá? Depois disso, o nosso principal objetivo é mostrar a força dessa unidade, fazermos ser representados. Que as nossas autoridades saibam disso. Nós podemos decidir qualquer eleição e nós não vamos ficar quietos. Nós vamos mostrar
que nós temos uma força. E Primeiro, a força mesmo. de Deus sobre nós e unidos a um texto da palavra de Deus que deixa bem claro. O próprio Deus fala sobre isso lá em Gênesis, que não há limites. Não há limite. Quando o povo se une. Exatamente, que bom. Não há limites para o que intentar no coração e fazer quando houver um mesmo propósito, um mesmo objetivo. Nós aqui como casa de oração, nosso desejo é somar, é servir, é fazer com que a sociedade de Franca seja abençoada. E a outra coisa, gente, é milhões e centenas de milhares de pessoas que precisam se converter, que muitas e muitas igrejas estejam abertas para receber as multidões. Não é nem essa caixa fechada de que fulano saiu daqui e foi para lá. É muito além. Nós precisamos ganhar uma cidade para Jesus. Amém. E eu quero agradecer muito vocês virem aqui. E da nossa parte é um passo também dizendo que estamos abertos para o Conselho de Pastores e que vocês voltem todas as vezes que precisarem de nós. Pastor, precisamos ir aí para dar um recado. A gente vai estar aberto para receber vocês. Nós que agradecemos, apóstolo. Obrigado por essa oportunidade. Foi um prazer para nós estar aqui nessa noite. Valeu, amados. Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto aqui com a Paula para a gente sortear quem é o nosso ganhador de hoje.